Continuamos no módulo de aplicações dos princípios aditivo e multiplicativo. Se lembram que nós já estávamos no módulo quando vimos permutações, arranjos e também combinações simples. Agora começamos como se fosse uma espécie de subseção, fazendo o mesmo, permutações, também vamos ver arranjos e combinações com repetição. E nesta aula em particular vamos ver permutações com repetição. Isso que significa que vamos permitir trabalhar com elementos que são iguais. Começamos então na introdução, através de exemplos, motivamos então o conceito que veremos posteriormente, de que significa uma permutação com repetição, e depois então introduzimos a propriedade sobre número de permutações com repetição. Posteriormente então damos exemplos aplicando essa propriedade. Então começamos com esse primeiro exemplo, onde se trata de que eu comprei 5 lapiceiras, 2 brancas, uma azul, uma preta e uma verde, para dar de presente a meus amigos, o João, a Rita, a Luísa, Gabriel e Felipe. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso distribuí-las. Então, vamos fazer uma ilustração dessa situação. Por exemplo, essa que eu coloquei aqui é uma possibilidade, é uma possível distribuição. Temos que o João e a Rita, eu estou dando as canetas brancas e as coloridas para os restantes. Vamos fazer as seguintes observações. Se eu trocar as canetas que estou dando para o João e a Luísa, estou trocando com o João, estou mudando a distribuição, não é? Mas se eu estou trocando a caneta do João e da Rita, a distribuição é a mesma. Eu troquei uma branca por outra branca. Então, estou dando aos dois, continua sendo uma branca. Na resolução do problema, então, temos a diferença dos casos anteriores, onde trabalhávamos com situações diferentes. Não tinha a possibilidade de ter 2 lapiseiras brancas, por exemplo. Então, sempre a gente faz um novo raciocínio baseado no anterior. Então, vamos agora considerar essa nova situação, mas baseado nas permutações simples. O que significa isso? Na primeira etapa, vamos estar calculando o número de distribuições, considerando que marcamos com cada lapiseira branca para diferenciá-las. Ilustramos essa situação da seguinte maneira. Essas duas, na verdade, correspondem à mesma distribuição, que é o que eu fiz para reduzir ao caso que já conhecemos. Eu marquei artificialmente cada lapiseira branca. Certo? Então, agora, nessa primeira etapa, eu vou considerar elas como sendo diferentes. Então, se são diferentes, eu tenho agora 5 lapiseiras, como posso distribuí-las? Você lembra que estamos, então, no caso de permutações simples. No caso de permutações simples, então, o número de distribuições marcadas é igual a fatorial de 5. Mas temos de nos lembrar, então, sempre que estamos aqui considerando distribuições iguais, mas sendo diferentes. Portanto, na próxima etapa, vamos fazer o quê? Vamos fazer justamente a redução dessa situação. Então, vamos primeiro ver como temos de reduzir para poder sentir qual é a operação que temos de fazer. Essas duas, então, na verdade, correspondem à mesma distribuição. A gente marcou por separado as brancas para dar lugar às permutações simples. Agora, nessa próxima etapa, na etapa 2, eu tenho de reduzir esses 2 casos das permutações simples para o caso de uma distribuição, que é a real. Então, vemos aqui na parte marcada o que a gente fez. Justamente essas 2 correspondem a uma única distribuição. Quantas temos então de reduzir? São 2. Correspondem a quanto? As permutações que eu fiz entre as marcações correspondentes. Então, podemos entrar na etapa 2 e vamos reduzir, prestando atenção justamente a essa ilustração. Então, cada permutações de 2, que são 2, como nesse caso, correspondem a uma distribuição.
Portanto, o número que a gente encontrou na etapa 1, que corresponde a permutações de 5, vão corresponder a quê? A permutações de 5 sobre permutações de 2. E esse vai ser, na verdade, o total de distribuições correspondentes a esse problema. Ou seja, que a resposta é: posso distribuir as lapiceiras para meus amigos de 60 maneiras diferentes. Passamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo é quantos números distintos de 6 algarismos podem ser formados usando-se o dígito 1 3 vezes, o dígito 3 2 vezes e o dígito 9 uma vez. Então, vamos novamente ilustrar essa situação e sabemos que esse número está formado em 3 uns, 2, 3 e 1, 9. Ou seja, corresponde justamente a uma possibilidade de nosso problema. Certo? Então, o que vamos fazer? Podemos fazer isso usando o raciocínio anterior ou usando um novo raciocínio. Então, vamos resolver das duas maneiras. Uma já usando o que nós já tínhamos feito antes, usando permutações simples. E depois vamos fazer o raciocínio aplicando combinações simples e vamos ver que chegamos ao mesmo resultado. É uma outra maneira de resolver o problema. Então, aplicando o raciocínio que já fizemos, sabemos que tem duas etapas. Na primeira, fazemos o quê? A marcação. Consideramos como sendo diferentes os números repetidos. Os marcamos. Calculamos, então, o número de total de todos os ordenamentos que vão ser permutações simples, porque vão estar marcados. Ilustramos essa situação e vemos, por exemplo, que esses dois números, na verdade, correspondem ao mesmo número, mas eu marquei com cores diferentes. Então, nessa primeira etapa, eu vou considerar como sendo diferentes esses dois números. Certo? Então, novamente, aqui qual é o resultado? Estou fazendo permutações de quantos elementos? De 6 elementos. São permutações simples. Portanto, o número de ordenamentos diferentes, de algarismos marcados, em nosso caso que estão coloridos, corresponde a fatorial de 6, que corresponde justamente a permutações de 6. Se lembram? Muito bem. Novamente, temos que prestar atenção. Esse não é o resultado final, porque estou pegando como diferentes um número que é igual. Então, novamente, na próxima etapa, eu tenho que fazer o quê? A redução de essas situações aparentemente que são diferentes. Então, reduzimos os casos iguais considerados como diferentes na etapa 1. Vamos ilustrar novamente essa situação. Na primeira coluna, vemos que todos os números que aparecem aqui correspondem todos a quem? Ao número 133.191, certo? Na primeira coluna, que temos? Mantive exatamente a coloração de 3. Não mudei o 3. Somente o que eu fiz aqui foi mudar a coloração de 3. E eu tiro, então, todos esses, que correspondem às variações que eu fiz do 3, as permutações, aos diferentes ordenamentos que eu fiz das cores do 3. Fixado uma coração, eu fiz que a troca agora sim das possibilidades dos 3. E fixado agora uma com os uns e os 3 fixados, quantos lugares ficam para o 9? O 9 não tem nenhuma outra possibilidade, tem uma única possibilidade, um lugar onde ele está, não pode ser trocado. Todos esses, então, correspondem a um número. Quantos eu vou ter? Vamos voltar ao exemplo. E nesse lugar, eu troquei quantos? Só fiz a troca de 3 elementos. Para cada um fixo disso, eu aqui troquei 2 elementos. Então, isso está correspondendo, em cada caso, a quem? A permutações dos 3, permutações de 3, as permutações dos 2, 3, que corresponde a 2, e aqui o 9, que tinha um único lugar, que seria a permutação de um lugar. Então, quantos números repetidos tenho? Se lembram que vou usar agora, que é o princípio multiplicativo, e eu tenho que todos esses que correspondem ao produto de permutações de 3 vezes permutações de 2, permutações de 1, vai me dar, na verdade, correspondem a um único número. Certo? Então, já podemos
para dar o resultado correspondente à etapa 2, fazendo o mesmo raciocínio que nós fizemos no exemplo anterior. Ou seja, cada dessas permutações de 3 vezes permutações de 2, permutações de 1, correspondem a um único número. Portanto, todos os números encontrados na etapa 1, que corresponde a permutações de 6, vai corresponder a quem na permutações de 6 dividido, então, esse produto, que corresponde, então, a fatorial de 6 dividido fatorial de 3 sobre esse fatorial de 2 vezes fatorial de 1. E eu deixo a conta sem acabar, deixo simplesmente indicada dessa maneira, porque é onde a gente vai chegar também usando o outro raciocínio. Certo? Então, passemos para o raciocínio 2, que está baseado em combinações simples. Então, vamos fazer a seguinte observação. 2 números são diferentes quando as posições dos algoritmos diferentes estão trocados. E aqui, então, estou dando um exemplo. Se eu trocar os uns entre eles, não me dá um número diferente. Só vai me dar um número diferente quando eu trocar algarismos diferentes. Então, com essa observação, vamos reformular o problema para que tenha mais a aparência realmente de combinações, que é o que estou dizendo. Nós estamos nos baseando agora em combinações simples. Então, na reformulação, qual vai ser o nosso problema? De quantas maneiras diferentes podemos colocar 3 uns, 2 3, 1 9 em 6 posições? Então, também isso vamos fazer em etapas diferentes. Na primeira etapa, vamos considerar somente as possíveis posições dos 3 uns. Então, eu vou ocupar sobre os 3 uns. Como eu posso colocar? Vamos fazer então uma listação de essa situação. Eu tenho 6 posições que correspondem aos 6 algarismos dos números que estou querendo calcular o número deles. Então, como eu coloco os 3 uns? Por exemplo, aqui estou colocando 2 situações. Então, o que eu tenho? Eu tenho 6 posições e nas 6 posições eu tenho de escolher 3 lugares. Você lembram que isso corresponde a combinações de quantos elementos? De 6 elementos que estou tomando de A3. Então, se chamamos N1 o número, de modo de colocar 3 uns em 4 posições, vemos então que N1 corresponde a combinações de 6 elementos tomados de A3. Então, temos a resposta correspondente à etapa 1. Passamos então à etapa 2. Na etapa 2, eu já estou assumindo fixado os 3. E agora eu vou querer saber, então, quais são as possíveis posições para colocar os 2 3 restantes. Nas posições que sobraram, certo? Então, vamos ilustrar essa situação. Vamos supor que eu escolhi essa posição, fixei essa posição para os uns. Quais seriam possíveis posições para os 3? Eu tenho agora 3 posições e das 3 posições eu vou escolher 2. Por exemplo, temos então essas 2 posições escolhidas e chamando N2 um número de modo de colocar 2 3 em quantos lugares? Nos 6 lugares que sobraram, eu tenho então combinações de 3 tomadas de 2. Novamente, agora está me faltando colocar quem? Colocar o 9. Quantos lugares eu tenho para colocar o 9? Ou seja, fixado então o 1 e os 3, eu tenho de fixar agora quantas possibilidades tenho de colocar 1. Eu tenho um único lugar. Então, por exemplo, nas 2 ilustrações que estão na frente nosso, temos essas 2 possibilidades. Certo? Ou seja, dada uma, ficou no único lugar. Então, isso podemos considerar como sendo combinações de 1 tomadas de A1. Então, completamos essa etapa, chamando N3 o número de modos de colocar o 9 em um lugar. Certo? Então, agora podemos dar o resultado final, fazendo primeiro o resumo de as 3 etapas. Na primeira etapa, a gente fez o quê? A gente, dos 6 lugares, colocou 3 posições para os uns. E vimos então que o resultado dessa primeira etapa era combinações de 6 tomados de 3.
Fixado um elemento, uma distribuição da primeira etapa, aí então passamos para a segunda etapa. Então, fixei essa, passamos então para a segunda etapa. Na segunda etapa, fixada então a posição dos uns, vemos como podemos colocar os 2, 3. Ficaram 3 lugares e vimos que o resultado correspondente era combinações de 3 tomadas de 2. Agora, novamente, o que vamos fazer? Fixamos um da etapa 2, ou seja, fixamos os uns e fixamos também os 3. E então, isso agora vemos para a etapa 3 como colocamos o 9. Então, em uma única posição, que é o que eu chamei combinações de 1 tomadas de 1, que significa igual a 1. Portanto, qual vai ser o número total? Aplicamos novamente o princípio multiplicativo e obtemos então que o total está dado pelo produto que a gente foi obtendo em cada uma das etapas. Ou seja, que a resposta é o número total de possibilidades, são N1 vezes N2 vezes N3, e fazendo as simplificações correspondentes, chegamos a quem? Nas permutações de 6, dividido quem? As permutações de 3 vezes permutações de 2 vezes permutações de 1. Se lembram que a esse resultado chegamos com o primeiro raciocínio. Vamos fazer uma observação importante, que é o seguinte: observemos que o 6, que é o número de posições, é igual a quanto? A 3, que são as repetidas, os uns repetidos, mais o 2, que corresponde aos 3 repetidos, mais o 1, que corresponde ao número 9. 3 mais 2 mais 1 é 6, exatamente. Ou seja, que se eu somar todos os números repetidos, dá exatamente o número de posições. Então, agora já podemos, a partir dos exemplos que vimos, caracterizar coisas particulares, então, que estamos vendo agora. Começamos, então, que os elementos considerados não são necessariamente diferentes. Os elementos iguais não são distinguíveis, são indistinguíveis. Qualquer troca deles não me produz nenhuma nova distribuição. Cada troca de posição dos elementos distinguíveis corresponde a uma possibilidade. Preciso que sejam distinguíveis, diferentes. Essa seria a ideia. E na obtenção de número de possibilidades, aplica-se o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Por quê? Porque estou aplicando que coisas? Para poder raciocinar, nos dois exemplos, usei permutações simples que está realmente baseado em os princípios aditivos e aditivo e multiplicativo, e o mesmo acontece quando estou usando combinações, além do próprio raciocínio na própria resolução do problema. Então, vamos dar uma observação, relembrar que nesse caso não são consideradas as permutações dos elementos iguais, só vou considerar as que são distinguíveis, a ordem que eles têm. Então, a partir de aqui, realmente já podemos introduzir a noção do que é uma permutação com repetição. Vamos considerar, então, N objetos dados, tais que N1 elementos são iguais a A1, N2 elementos são iguais a A2, e assim até chegar a NR elementos que são iguais a AR. Que eu vou pedir que os A1, A2, AR sejam diferentes e que a soma dos elementos repetidos seja igual a N. A partir de aqui, então, podemos introduzir a definição de o que é uma permutação com repetição. Uma permutação com repetição destes N objetos é uma ordenação desses elementos onde não são consideradas as permutações com elementos iguais. Ilustramos com o exemplo anterior e vemos aqui, usando o exemplo 2, quem seria o A1? Seria o número 1. Quem seria o A2? Seria o número 3. Quem seria o A3? O número 9, que são os números diferentes. Quantas vezes se repete o número A1? O número 1, 3 vezes. Quanto se repete o 3? Se repete 2 vezes. E o número 9 se repete uma única vez. E nesse caso, então, o R seria igual a 3. Eu tenho 3 números que são, ou dígitos que são diferentes. N, que seria o total,
é a soma realmente dos números que estão repetidos, que é igual a 6. Quais são as permutações diferentes? Essas, porque nessas permutações realmente estou trocando um 3 e com o 3, 1, que são realmente dígitos diferentes. Então, vamos agora passar ao problema, como sempre. Que meu problema vai ser o número de permutações com repetição. Ou seja, dados em objetos tais que N1 elementos são iguais a 1, N2 elementos são iguais a 2 e assim até NR elementos iguais a R, com a soma dos repetidos igual a N, o que nós queremos é encontrar o número de permutações com repetição, o número total. E então, a propriedade é a seguinte: o número de permutações com repetição de N elementos, sendo N1 iguais a 1, N2 iguais a 2 e assim até NR iguais a R, onde temos que N é a soma dos números repetidos, é igual então às permutações de N elementos, onde aqui colocamos as repetições, igual a fatorial de N sobre o fatorial de cada um dos elementos que estão repetidos, multiplicados entre si. Essa é a notação que vamos usar para permutações com repetição. Ilustramos então com o mesmo exemplo anterior e vemos então que as permutações de 6 elementos, onde 3 são iguais, 2 são iguais e o 9 que é único, é igual então a fatorial de 6 sobre fatorial de 3, vezes fatorial de 2, vezes fatorial de 1. Que nós tínhamos chegado a essa conclusão. Vamos ver um outro tipo de notação que aparece também na literatura. Para então dar essa notação, podemos usar então permutações com repetição. N nesse caso seria o 6, N1 seria 3, N2, 2 e NR, que seria 3, seria igual a 1. Bom, e vamos fazer mais uma observação, que consiste no seguinte: o que acontece se N é igual a R, todos são iguais a 1. Então, em que realmente se reduz as permutações com repetição? Não é outra coisa que o próprio permutação simples, certo? Estou dividindo cada um desses por fatorial de 1. Então, aplicamos agora, no seguinte exemplo, o que nós acabamos de ver, a propriedade que acabamos de ver sobre o número de permutações com repetição. Então, temos um time de futebol, jogou 15 partidas em um campeonato. Venceu 7 jogos, perdeu 5 e empatou 3. De quantos modos isto pode ter acontecido? Então, nesse primeiro exemplo, vamos realmente indicar explicitamente quem seria o A1, o A2, etc. e quem seriam os N correspondentes. Então, temos que o número total é igual a 15. São os 15 jogos que fizeram. A1 vamos chamar o jogo vencido, A2 vai ser o empatido e A3 vai ser o empatado. N vai ser o total de possíveis sequências de jogos vencidos, perdidos e empatados. Isso é o que nós queremos saber. É dado no problema o número de jogos vencidos, de perdidos e empatados. Então, colocamos quem seriam os correspondentes. Então, vemos que realmente esse problema corresponde realmente a quê? A permutações com repetições. Cada escolha diferente dos distinguíveis que se corresponde na 1, na 2 e na 3 vai nos dar um ordenamento diferente. Portanto, a resposta que hoje vai ser que N corresponde às permutações de 15, tomadas a 7 iguais, 5 iguais e 3 iguais. E agora, então, damos a resposta correta, completa, que é o número de modos em que o time venceu, perdeu e empatou é N igual a 360.360. Passamos então ao próximo exemplo. Nesse exemplo temos a Ana e Rosa que moram em vértices opostos de um retângulo. Ana precisa atravessar 3 avenidas e 4 ruas para chegar à casa da Rosa. Quantos caminhos diferentes unem as casas da Ana e da Rosa? Então, situamos aqui temos o retângulo, situamos aqui a Ana, no vértice oposto está a Rosa, marcamos as linhas verticais
As ruas, R1, R2, R3 e R4, e por horizontais as avenidas que tem de atravessar a Ana para chegar à casa da Rosa. Então, o que vamos fazer? Essa observação nos vai permitir passar desse problema a um problema matemático, é o que a gente chama uma modelagem matemática. O que estamos fazendo? Cada caminho a partir da casa da Ana até a casa da Rosa pode ser representado por uma sequência de zeros e de uns, dando o seguinte significado. Zero significa atravessa uma rua. Significa que cada vez que vai atravessar uma rua, R1, R2, R3 ou R4, vamos colocar um zero. A partir de que sempre estamos fazendo o caminho da Ana até a casa da Rosa. Não vai poder retroceder, sempre está avançando. E vai ser atravessa uma avenida. Então, cada vez que ele atravessa uma avenida, estamos colocando o número na sequência. Então, ilustramos da seguinte maneira. Aqui temos dois caminhos. Um correspondente ao vermelho e o caminho correspondente ao roxo. Certo? Então, esses caminhos agora vamos colocar como uma sequência de zeros e uns. Ou seja, de uma forma mais matemática. Então, vamos ver. Começamos pelo vermelho. Está atravessando uma rua. Uma rua corresponde a quê? A rua corresponde a zero. Então, eu vou associar zero. A saída, o primeiro da sequência. Atravessa uma avenida e a avenida corresponde a 1. Então, eu tenho 0, 1, como sigue a sequência? 0, 1. Agora vou atravessar que coisa? Duas ruas, que corresponde a 2 zeros seguidos. E depois, finalmente, para chegar à casa da Ana, eu vou atravessar uma rua que corresponde a 1. Vamos ver, então, como ficou a sequência. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Certo? O mesmo temos com quem? Com o outro caminho marcado em roxo. Eu marco aqui e vamos seguir. Eu tenho 1 porque estou atravessando a avenida, certo? Duas avenidas seguidas. Depois atravessei duas ruas seguidas, uma avenida que corresponde a 1 e novamente duas ruas seguidas para chegar até a casa da Rosa. Então, a partir dessa formulação, dessa observação, formulamos o problema da seguinte maneira. Quantas sequências diferentes podem ser formadas com 4 zeros e 3 uns? Então, na resolução, eu estou usando N1 igual a 4, que corresponde a quê? A 1 igual a 0. Quantos eu tenho a 2? Igual a 1 eu tenho a 3, e a soma de 4 mais 3 é igual a 7. Então, novamente, cada sequência corresponde a quê? A uma permutação com repetição de quem? Dos zeros e dos uns. Portanto, a resposta desse problema é a seguinte: o número de sequências diferentes é permutações de 7 tomadas de A4 e de A3 e corresponde então a 35. Agora, eu tenho de colocar a resposta em termos de quem? Do problema original. Sempre temos de voltar ao problema original. Então, a resposta do nosso problema original será a seguinte: as casas da Ana e Rosa estão unidas por 35 caminhos diferentes. Passemos ao outro exemplo, agora com letras. Então, quantos são os anagramas da palavra Mambembe que começam com vogal? Então, vemos que eu tenho quantos lugares? Eu conto em Mambembe e eu sei que são quantas letras? São 8. Tenho 8 posições onde eu tenho de colocar, então, as letras que aparecem em Mambembe. Mas eu quero que comece com vogal. E com vogal somente temos a e a E. Verdade? Então, vamos fazer as seguintes definições. Ele vai ser um número de anagramas que começam com vogal. Vamos chamar N1 o número de anagramas que começam com a letra A e N2 o número de anagramas que começam com a letra E. Por que estou fazendo essa diferença? Porque vamos dar uma olhada. E aqui tudo bem, quando eu começo com A, eu tenho as restantes letras. Mas quando começa com E, o que acontece? Quando começa com E, agora a E, que eu vou considerar, vai ser uma
só, ou seja, eu tenho um raciocínio que fazer diferente quando começa com A e quando começa com E. São duas etapas, então, que eu tenho de considerar, certo? E observamos que quando eu quero um N, na verdade, N1 mais N2. N1 vai corresponder à primeira etapa, N2 corresponde à segunda etapa. Ou seja, que o resultado que estou procurando é N1 mais N2. Então, vamos resolver o problema considerando inicialmente, então, que começa com A. Quantos lugares ficaram? Ficaram 7 lugares. Certo? Nesses lugares, aí está a palavra Mambembe, tirando a A, quem ficou? Ficaram 7 letras, eu tirei a A. Quantas letras ficaram? Nas 3 M's, ficaram nas 2 B's e ficaram nas 2 E. Certo? Eu tenho de colocar essas letras nessas posições. Eu tenho em total 3 mais 2 são 7 letras em posições diferentes onde estão repetidas. Portanto, novamente aqui que temos permutações de 7 elementos, onde temos 3 repetidos, 2 repetidos e 2 repetidos. Portanto, já sabemos o resultado de N1. N1 são todas as permutações de 7 elementos que se formam com 3 iguais, 2 iguais e 2 iguais. Fazemos o mesmo com a etapa 2, mas agora começando com a letra E. Qual é a diferença? Que quando eu começo com uma letra E, agora só vou considerar para os restantes lugares como uma única E. Essa é a diferença. Eu tenho uma única A, as letras 3 M continuam sendo 3, as letras B continuam sendo 2. Portanto, novamente, eu tenho 7 lugares, eu tenho 7 letras repetidas, como posso colocar elas, permutações com repetição novamente. Então, o resultado vai ser igual a N2, que são as permutações de 7 elementos, tomadas de A3 para M, 2 repetidas para B, uma e uma que não são repetidas para a e a E. O nosso resultado é igual à soma de N1 mais N2. Então, a resposta é o número de anagramas de Mambembe que começam com vogal são iguais a exatamente esse valor que corresponde a 630. Então, aí, que é o que acontece? Isso não tem a aparência disso aqui, mas é exatamente o mesmo, porque o que já fizemos aqui foi colocar em evidência o comum a ambos números, a N1 e a N2, certo? Reduzimos então a situação ao número mais fácil para calcular. Vamos pegar agora a mesma palavra Mambembe, mas vamos fazer uma diferença. E nesse exemplo, o que vamos fazer? Estamos pedindo quantos são os anagramas da palavra Mambembe que não possuem 2 ou 3 letras M juntas. Vamos ilustrar o que eu estou dizendo com juntas ou não juntas. Então, aí temos 4 exemplos. Os 2 primeiros exemplos são possíveis anagramas. Por quê? Porque vemos que as M's estão separadas. Não tenho nem 2 juntas, nem 3 juntas. Já, nesses casos aqui, eu tenho 2 juntas, eu tenho 3 juntas, não são anagramas correspondentes ao nosso problema. Certo? Temos restrições que antes não tínhamos. Então, vamos levar em consideração isso e vamos chamar N a um número de anagramas que não possuem 2 ou 3 letras M juntas. Vamos fazer então novamente por etapas. Na primeira etapa, vamos considerar todas as letras de Mambembe que não são M e vamos excluir a M. Certo? Então vamos considerar todas as restantes. Ou seja, que cada ordem de letras, onde A aparece uma vez, B aparece 2 vezes, E aparece também 2 vezes, é uma permutação com repetição. Certo? Eu estou eliminando, não estou considerando da palavra Mambembe as 3 M's, ou seja, a parte problemática que eu tenho de diferenciar e depois colocar de outra maneira. Portanto, aqui, a resposta dessa etapa onde excluir as M corresponde a todas as letras de aqui, diferentes de M, então temos as repetidas, temos A,
temos duas B e temos duas C, correspondem então a permutações de 5 elementos com essas duas iguais e uma diferente. Vamos então à etapa 2. Na etapa 2, sempre estamos pensando que está fixada uma correspondente à etapa anterior, certo? Para poder fazer o análise. Então, aqui, novamente, fixada uma permutação DA, que aparece uma única vez, B aparece duas vezes, e E também aparece duas vezes. Vamos calcular as possibilidades de intercalar nessa permutação cada M, que são 3 M's. Vamos ilustrar essa situação escolhendo uma, realmente, permutação fixa da etapa anterior. Vamos supor que for isso. Então, a pergunta é onde eu vou colocar, onde eu vou intercalar as 3 M's. Então, vamos ver as possibilidades. Certo? Posso intercalar aqui, aí na frente, aqui ou no final. Essas são minhas possibilidades para poder colocar M, que são 3. Então, temos o seguinte, observações a fazer. Para cada permutação com repetição, temos 6 lugares possíveis para colocar a letra M. Devemos escolher 3 lugares entre os 6 para colocar as 3 letras M. Certo? Conclusão dessa etapa, então, estou trabalhando com quem? Com combinações. Então, fixada uma permutação de A, de B e de E, temos combinações de 6 elementos tomados de 3. Esses 6 elementos, essas 6 posições, que eu vou tomar de 3 para colocar as M's. Então, a conclusão desse problema é a seguinte. Uma permutação com repetição de A, B e E está gerando combinações de 6 elementos tomados de 3 anagramas. E corresponde à etapa 2, onde eu fixei uma posição e eu resolvi em relação a M. Então, para o total de permutações encontradas na primeira etapa, eu vou estar aplicando o princípio multiplicativo para fazer a multiplicação e encontrar o número total de N. O número total de anagramas que não tem M juntos. Aqui estamos com as permutações e se lembram que as combinações estava dado por quem? O número de combinações é o fatorial de 6 sobre o fatorial de 3 vezes a diferença entre 6 e 3 que dá 3. Se lembram? Então é isso que estamos aplicando agora. Então, a resposta é o número de anagramas da palavra mambembe que não possuem 2 ou 3 letras M juntas são 600. Agora, esse desafio fica com você. Ou seja, estou dizendo para você realmente resolver esse problema usando um raciocínio diferente. Você já sabe aonde quer chegar, já sabe o resultado. Então você vai conseguir, é importante você pensar de outro modo. Estou aqui dando as linhas, as etapas que você tem de seguir nesse novo raciocínio. Então, na etapa 1, que significa? Vai calcular o número de todos os anagramas de mambembe, incluindo aqueles em que aparece a M repetida 2 vezes e que também aparece repetida 3 vezes. Vai contar tudo, certo? É um raciocínio que a gente já estava aplicando em outro... Na etapa 2, vamos calcular os anagramas onde aparecem exatamente 2 M juntas. E isso vamos chamar M2. Na terceira etapa, vamos calcular o número de anagramas onde aparecem exatamente 3 M juntas. Estão percebendo aonde vamos querer chegar? Vamos então dar aqui uma ajuda para dizer, quando estou dizendo exatamente, significa que não pode não aparecer 3 na etapa 2. Essa, por exemplo, não é o anagrama dessa etapa, vai corresponder a essa. Só quero 2 na etapa 2 e exatamente 3 na etapa 3. Então, vemos que realmente o que vocês vão calcular aqui e aqui são excluídos. E o que nós estamos querendo calcular que vai ser o complemento dele, onde esse N1 vai ser o conjunto universo. Ou seja, que uma vez que vocês vão resolver cada uma dessas etapas,
A conclusão é que o N que vocês têm que obter, o nosso N da nossa solução, vai ser igual ao complemento de N1 em relação a N2 e N3 que são excluídos. Então, isso é importante porque estão recolhendo todo o que vocês já viram anteriormente, o mesmo tipo de raciocínio, só que aqui um pouquinho mais complexo. Então, fechamos a aula, como sempre, fazendo o resumo do que a gente viu. Então, estamos considerando N objetos tais que N1 entre eles são iguais a A1, N2 são iguais a A2 e assim até NR iguais a AR, sendo que A1, A2, AR são diferentes e N é a soma de todos os números que aparecem repetidos, os elementos que aparecem repetidos. Vimos o conceito então de permutação com repetição. A característica é que importa a posição dos objetos diferentes. Aqui então eu dei um mínimo exemplo para se lembrar, onde eu coloquei primeiro todas as repetidas de A1, todas as repetidas de A2 e assim até o final, que são as repetidas de AR. Que é o que eu fiz para dizer que são diferentes. Eu peguei a última 1 daqui, a primeira da 2, e eu permutei aqui aparece a permutação, então são diferentes. Se eu teria permutado aqui dentro, ou aqui, eu teria me dado uma permutação diferente. A propriedade que vimos, que o número de permutações com repetição, está dada por esse quociente, onde N, então, é o número total, o fatorial de N, e cada um daqui são os números que aparecem repetidos. Então, continuamos na próxima com arranjos com repetições.